Saudações, terráqueo! Bom, pessoal, gravar mais um vídeo dentro do tema de depressão para esgotar esse assunto de uma vez, aproveitando a inspiração e o embalo, né? E ontem à noite eu gravei o segundo vídeo e mencionei a questão do feminismo ser a maior causa de depressão entre as mulheres. E hoje está uma epidemia de depressão, doença do século está sendo chamada, né? Muita gente com depressão e principalmente entre as mulheres. E no meu caso eu mencionei, né, como a minha depressão, o gatilho teve a ver com relacionamento, um dos fatores, né? E aí naquele mergulho durante a depressão que eu aproveitei para alguma coisa boa, né? Aproveitei para tirar alguma coisa boa daquilo, como eu falei no primeiro vídeo, mergulhar no autoconhecimento para me compreender, entender entender por que eu estava daquele jeito, qual que era o motivo. E aí ontem no segundo vídeo eu falei, né, no meu caso, que teve a ver com relacionamentos, e muitos homens, né, sofrem com depressão e a principal causa é problema com relacionamentos. Problema com mulheres. E como eu mencionei brevemente no vídeo de ontem, então vou fazer esse vídeo para explicar um pouco melhor essa questão. Até os homens sofrem com depressão por causa do feminismo, porque as mulheres estão totalmente alucinadas com esse monte de merda que enfiam na cabeça delas desde pequenas, com essa ideologia feminista, com todas essas coisas, e por isso as mulheres são as principais vítimas de depressão hoje. Porque, como eu expliquei no primeiro vídeo, a depressão acontece quando a gente está se desviando do nosso caminho, do nosso objetivo da vida, né? do motivo, da razão da nossa vida, dessa encarnação atual. E as mulheres, a gente vê em meninas novas, desde pequenas, né, o instinto feminino de querer brincar com boneca, que é o instinto feminino de ter filhos, de cuidar da casa, de ser esposa. A carreira que a mulher tem que ter é de dona de casa, é de cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos, educar os filhos, e não deixar os filhos serem criados por televisão, não deixar os filhos serem educados. E hoje a gente vê, na minha geração já passou por isso, né? Uma geração de filhos de mães que trabalhavam fora e passavam tempo demais assistindo televisão, e hoje a gente vê o resultado, né? A geração Xuxa, né? E a gente vê todo estrago na sociedade, como eu mencionei, né? E quem quiser saber, eu não vou falar sobre o feminismo nesse vídeo, porque eu falava sobre isso anos atrás. Foi o primeiro, como eu saí da depressão fazendo isso, né? Foi a motivação que eu encontrei para me levantar. Foi combater aquilo que tinha causado o meu problema, né? Que no caso foi entrar nessa guerra cultural contra o feminismo. Isso antes ainda, depois que eu fui conhecer a questão do marxismo cultural, da conspiração comunista, e aí que eu fui me aprofundando cada vez mais, até eu compreender que tudo isso é parte da nova ordem mundial, da subversão Illuminati, ordem do Abishal, ordem através do caos, destruir a velha ordem, destruir as tradições para reconstruir uma nova ordem. E o feminismo é fundamental para isso, para destruir os relacionamentos, destruir o amor entre homens e mulheres, destruir a família, destruir a sociedade e reconstruir uma nova sociedade nos moldes dos Illuminatis, né? De escravos dos Illuminatis. E a gente vê isso, e as mulheres desde pequenas sendo doutrinadas dentro dessa ideologia feminista de abandonar os instintos femininos, abandonar a natureza feminina e serem masculinizadas, né? E tanto sexualmente quanto profissionalmente buscarem viver como homens, né? E as mulheres foram se tornando cada vez mais promíscuas, e hoje eles já estão atacando, até sexualizando as crianças com essa porcaria de funk aí, que também foi a Xuxa que espalhou pelo Brasil inteiro. E hoje a gente está vivendo essa desgraça. Tem um vídeo de um Aaron Russo que ele deu uma entrevista para o Alex Jones pouco antes de morrer,
que ele falou sobre isso, que um Rockefeller tinha falado para ele que o objetivo que estava por trás do feminismo era isso, tirar as mulheres de dentro de casa, colocá-las no mercado de trabalho, para que as crianças fossem educadas dentro do sistema de ensino controlado por eles e passassem mais tempo assistindo televisão e sendo influenciadas pela televisão em vez de bem educadas pela mãe dentro de casa, né? E é o que o objetivo fez e é por isso que a nossa sociedade está essa desgraça hoje, mas eu não vou falar nesse vídeo sobre feminismo. Quem quiser, eu já gravei muitos vídeos sobre isso anos atrás, tem postagens no meu blog, textos, né? Hoje eu nem escrevo mais textos, porque acho que vídeos são muito mais eficientes para transmitir as ideias com mais praticidade. Então, quem quiser saber mais sobre feminismo, eu já escrevi textos e gravei vídeos anos atrás. Deem uma olhada aí nos meus vídeos antigos, no meu site, tem os textos no blog, tem tudo lá. O objetivo desse vídeo é falar sobre a depressão, de como o feminismo desviou as mulheres dos instintos naturais da natureza feminina e através desse desvio, como eu expliquei no primeiro vídeo, a pessoa entra em depressão por estar se desviando da natureza dela, do objetivo de vida dela, no caso das mulheres, casar e ter filhos, né, e educar os filhos, que é o que as mulheres realmente querem intimamente, né? E por isso hoje tem tanta mulher com depressão, porque negaram a própria natureza através dessa subversão Illuminati, que é o feminismo. É uma conspiração para destruir a família, para destruir as pessoas, destruir o amor entre homens e mulheres. E hoje a gente vê o resultado, a tragédia no mundo inteiro, eles conseguiram o objetivo deles, né? Enfim, é basicamente isso, né? E as mulheres, a gente vê, eu mencionei também essas mulheres de sucesso, né? Mulheres de sucesso, exemplos, modelos feministas, né? Mulheres que chegaram à presidência de companhias, de corporações, diretoras executivas. E pessoal, se vocês forem ver, muitas dessas mulheres têm uma família destruída, muitas vezes nem se casaram, não tiveram filhos e vivem à base de antidepressivos. Por isso a gente ouve falar que mulheres diretoras de empresas são muito mais perversas e muito mais rudes e drásticas e muito mais opressivas contra os funcionários quando estão na chefia, porque essas mulheres são psicopatas artificiais, elas vivem à base de antidepressivos e o antidepressivo anestesia o emocional da pessoa e a pessoa com o emocional anestesiado, ela tem as características de psicopatia, de um psicopata, e com isso elas não têm empatia pelas pessoas e se tornam artificialmente psicopatas, e é por isso que a gente tem essas mulheres em postos de comando sendo muito mais cruéis com os funcionários do que homens seriam, o que vai totalmente contra a natureza feminina, né? De ser mais amável, né? Mais... Enfim, como a gente tem um bom exemplo, a Dilma Rousseff, né? Pelas histórias que a gente ouve falar da Dilma Rousseff, provavelmente... eu desconfio, muita gente fala, né, até eu já postei no blog falando sobre a Dilma Rousseff ser psicopata, mas pode ser que essa psicopatia seja causada por antidepressivos, né? Enfim, pessoal, também a questão da promiscuidade sexual que o feminismo prega para as mulheres se entregando à promiscuidade, enquanto elas são jovens, bonitas, não vai faltar homem querendo comer elas, mas conforme elas vão envelhecendo, por terem sido promíscuas, ninguém vai querer casar com elas e ter filhos com elas, e aí elas vão envelhecendo, não são mais tão bonitas, aí tem outras meninas mais novas, mais bonitas, e elas vão tendo cada vez menos atração sexual, e aí elas começam a se preocupar, porque aí estão ficando velhas, né? Já não tem mais aquele apelo sexual todo, e ninguém quis casar com elas, e aí começa a bater o desespero, e muitas mulheres aí vão passando dos 30, 40 anos, não se casaram, não tiveram filhos, ou acabaram engravidando fora de um casamento e se tornando mães solteiras, e com isso muitas mulheres também acabam entrando em depressão, e tudo causado pelo feminismo, seja por ter
trocado o objetivo natural da mulher de se casar e ter filhos por uma carreira, né, de sucesso do ponto de vista feminista, sendo por promiscuidade sexual, e acabaram envelhecendo. Enfim, pessoal, é o feminismo. Então, as mulheres que estão em depressão, né, eu realmente não recomendo tomar antidepressivo, apesar de, se a pessoa está num ponto de pensar em suicídio, é melhor tomar remédio, né, para sair disso, né? Mas remédio não é bom. O que eu recomendo: mergulhar no autoconhecimento, buscar as raízes do seu problema, de por que você chegou nessa situação, e aí buscar motivação para sair dessa. Como foi no meu caso, eu encontrei a motivação lutando contra aquilo que me derrubou, né? Que no meu caso foi o que eu estou fazendo hoje na internet. Essa luta começou contra o feminismo, eu parti para lutar contra o marxismo cultural, e aí buscando cada vez mais, me aprofundando mais, foi onde eu encontrei essa subversão com esse objetivo da nova ordem mundial, dos Illuminati, que tudo isso é estratégia de um plano maior, de uma conspiração maior. E eu recomendo, nesse caso, as mulheres que tiveram esse problema não se tornem parte do problema. Por exemplo, muitas mulheres, vendo que os homens não têm interesse mais nelas em relacionamento sério, por elas terem sido promíscuas, acabam querendo estimular a promiscuidade em outras mulheres mais novas, para que assim todas as mulheres se tornem putas promíscuas, e aí os homens não tenham escolha, porque não tem mais mulher santa para eles, então eles têm que se conformar com uma puta mesmo. Isso é uma canalice, né? Você está se tornando parte do problema, em vez de combater e lutar contra os subversivos que destruíram a sua vida e que te enganaram e que te levaram pelo caminho errado, a desviar do caminho natural e dos instintos naturais. Então, para a gente realmente não, em vez de você se vingar e lutar contra aqueles que destruíram a sua vida, você acaba causando, se tornando parte do problema, estragando a vida de outras mulheres e homens também, e com isso pecando ou acumulando karma, e aí você também vai acabar acumulando mais desgraça ainda para sua vida. Enfim, pessoal, mais problema espiritual, né? Então, em vez de ser parte da solução, acaba se tornando parte do problema. Acho que eu já alonguei demais o vídeo, né? Não era muita coisa que tinha para falar, basicamente isso, né? E recomendo reflexão sobre isso, né? Sobre a sua própria vida, sobre a situação do mundo hoje, e pesquise, busque conhecimento, e vocês vão ver, né? Quem acha que eu sou conspiranoico por falar de Illuminatis, por falar que feminismo é parte de uma conspiração global, mundial, para dominar o mundo, pesquisem e estudem o que está por trás do feminismo. Eu já falei muito sobre isso, tem muita gente que já falou sobre isso. Recomendo quem puder pesquisar em inglês, porque em português a gente não encontra muita coisa. A internet é global, é mundial, e a gente tem muito mais conteúdo em inglês do que em português. Mas essa entrevista do Aron Russo tem ela legendada em português, eu vou colocar o link aí embaixo para que vocês entendam a verdade, o que realmente está por trás do feminismo. Então é isso, busque conhecimento, autoconhecimento e motivação para se levantar da depressão, para reagir e para lutar, e não se entregue, busque motivação para lutar e se reerguer na vida. Então, valeu e até a próxima.